Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Temos bastante material para compartilhar com vocês hoje, mas antes de começar, a gente gostaria de saber com quem a gente vai interagir hoje aqui no nosso chat. Então, comecem a colocar lá seu nome, cargo, empresa, a área onde vocês trabalham. A gente deve ter muitas pessoas aqui do time do atendimento, mas provavelmente temos pessoas de outras áreas também, então gostaríamos de saber aqui com quem estamos falando. Vamos aguardar também uns minutinhos para mais pessoas entrarem, mas vocês devem ter aí habilitado o chat para começar aqui a falar com a gente. Sejam muito bem-vindos. Tá bom. Estou vendo várias pessoas entrar aqui já. Olá, olá. Perfeito. Olá, Lucas, boa tarde, tudo bem? Diretor de operações, legal, perfeito, perfeito, pessoal. Outra coisa que a gente faz muito aqui é compartilhar nosso LinkedIn. É, eu comecei a fazer essa dinâmica faz uns 4 webinars atrás e começamos a criar muita comunidade também para os próximos webinars. Então, fiquem à vontade aí de colocar o link é, do seu LinkedIn e aí a gente começa também a trocar algumas ideias desse webinar também. Então, pessoal, para começar já, e para dar aqui a palavra também para os nossos palestrantes de hoje, queria me apresentar. Eu sou Camila Pérez, trabalho com as campanhas integradas aqui para a HubSpot no Brasil. Passo todos esses webinars, esses ciclos de webinars que a gente tem para promover diferentes funcionalidades que nós temos aqui também e lançamentos de novos produtos e tudo mais. Então, sou assim muito honrada de estar com vocês hoje aqui também. E queria explicar um pouquinho também sobre qual é essa dinâmica do nosso webinar, né? A gente está gravando toda a sessão de hoje, então vocês vão receber um e-mail com essa gravação e com o deck também desse webinar. Então, fiquem tranquilos que também vocês podem ver essa gravação depois. Explicando também um pouquinho a logística do Zoom. Então, a gente tem duas caixinhas aqui, a caixinha do Q&A e a caixinha do chat, né? No Q&A, a gente começa a colocar todas as perguntas que vocês têm. Então, caso vocês precisem de explorar alguma dúvida em específico, coloquem lá na caixinha do Q&A, que aí a gente começa a recopilar essas dúvidas e respondemos ao vivo, ou uma pessoa que vai estar nos ajudando também no chat pode ajudar também vocês. Então, para não esquecer as perguntas, a gente deixa lá no Q&A e no chat, nem começamos a compartilhar e a trocar algumas ideias por lá. Então, o nosso webinar de hoje Resolva Mais Rápido, Retenha Mais, o novo playbook de suporte com IA. A gente vai falar muito sobre os dores que os times de atendimento estão enfrentando hoje em dia e como resolvê-los. E tenho dois palestrantes super interessantes os dias de hoje. Vamos começar apresentando o Dani, ele é Corporate Lead Account Executive aqui na Spot no Brasil. Dani, tudo bem? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo bem, Dani. E temos a Aleja, do time de Customer Success. Aleja, tudo bem? Tudo, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Obrigada por participarem aqui do webinar, sejam bem-vindos. Obrigada, Aleja. Temos também, como falei para vocês, uma pessoa que vai estar nos suportando no chat hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma pergunta assim muito específica, vamos ter o Bruno. Bruno, porque você quer se apresentar? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, eu trabalho aqui no suporte da HubSpot e vou estar aqui ajudando no webinar a responder algumas perguntinhas que vocês tiverem ali no Q&A. Tenta focar no Q&A para facilitar tipo, a resposta para todo mundo ver, porque às vezes no chat acaba se perdendo, tá? Mas se perguntar no chat também eu dou uma respondidinha ali. Perfeito. Obrigada, Bruno.
Então, vamos começar aqui. Vou passar a palavra para o Dani e qualquer coisa, e aí a gente vai se falando no chat. Dani. Coisa boa, pessoal. Então vamos lá. Primeiramente, muito bom aqui estar com vocês. Fiquem extremamente à vontade para vocês mandarem as dúvidas para a gente. Espero que esse horário seja bastante produtivo para todos os lados, tá? É, Vocês estão vendo minha tela? Só confirmem, por favor. Estamos. Sim? Então, ótimo. Então, pessoal, vamos começar aqui logo com uma pergunta para todo mundo fazer uma reflexão. Hoje, né? Qual que é a realidade do seu time de atendimento? Está respondendo rápido, mas sem contexto ali de cliente? Opção B, tem contexto, mas o volume acaba engolindo o seu time de suporte ali, seu time de atendimento. Letra C, não sabemos quando que o cliente está prestes a cancelar. Isso é um grande ponto também ali que o time de atendimento passa. E a letra D, todas as anteriores, né? Sentimos tudo isso ao mesmo tempo. Quero a reflexão aqui de que momento vocês estão para que no final disso tudo a gente consiga também tirar o melhor proveito e a gente conseguir mudar esse cenário junto com vocês, tá? Então, o primeiro ponto de tudo, pessoal, é um ponto que a gente tem trabalhado bastante é sobre eficiência, né? E se seu time pudesse resolver mais tickets em menos tempo, sem contratar mais ninguém? É o que a gente mais vê hoje como busca de eficiência dentro dos times de atendimento. Então, o que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês é exatamente a parte, né, prática disso acontecendo e que pode acontecer na sua operação, né? É, Quais são as três dores que geralmente aparecem quando a gente está num time de atendimento? Primeiro, o volume que não para, né? Chega vários tickets ali, consome o time, cliente, né, não percebe a diferença, o que está acontecendo. Dois, a gente atender sem conhecer o cliente. Quem que a gente está falando? Qual que é o histórico daquilo que eu tenho junto com o Daniel na minha empresa? A conversa sempre começa do zero em cada ticket, sem história, sem contexto. Isso é um grande desafio dos times de atendimento quando a gente pega hoje no cenário Brasil, não o cenário Brasil, né? Cenário de todo o contexto de atender mesmo. Ponto 3 aqui, pessoal, famoso churn que ninguém vê, né? Então, como que eu consigo hoje ter uma receita previsível? Como que a gente consegue entender como que está a nossa base de receita hoje dentro de uma empresa? E se a gente não tem dados, se a gente não tem contexto, a gente não tem esses sinais de risco, se acumula ticket a ticket, eu não sei o que está acontecendo, de repente eu vejo queda do nosso faturamento. O que isso acontece, né? E claro, não só trazendo as dores, mas como que a inteligência artificial hoje ela consegue atuar em cima dessas dores? Você consegue recuperar as horas perdidas, ou seja, deixa para a inteligência artificial ali as respostas manuais e repetitivas. Com a inteligência artificial, você também ganha confiança, que você tem uma produtividade muito mais rápida ali dentro. E com a inteligência artificial também você tem a capacidade de agir antes e não depois, né? Com tudo que a gente consegue prevenir é muito melhor do que a gente tem que tratar em cima quando o problema já chega para a gente, né? E aí, iniciando aqui um dos pontos de desafio que todos os times de atendimento têm é basicamente o volume que não para, né? Então, o time de atendimento ele tem vários pontos. Ele tem que mandar o CSAT, tem que salvar dados, reunião, redação para e-mail, tomar nota, é, enfim, várias e várias e várias informações, né? E atender o cliente. Além disso, né? Então, esse é um grande desafio quando a gente fala dos times de atendimento, em centralizar essas informações, em ter uma rotina mais eficiente. E, claro, né? Hoje, com inteligência artificial, esse contexto ele vem mudando, né? Mas ainda com inteligência artificial, existem pontos que a gente precisa se atentar para saber. Eu estou utilizando a IA da melhor maneira possível? E esse que é um dado que eu sempre gosto de trazer dados para o nosso contexto e conversa. 59% dos times de atendimento no Brasil já usam inteligência artificial no suporte. Isso é um ponto bom. Está acima da média global, 33%. Mas só 7,8% tem IA completamente integrado nesse processo. IA por IA não vai gerar impacto. Eu preciso de ter contexto, eu preciso de ter um conhecimento prévio para ela, preciso deixar ela mais familiar ao meu negócio. Isso sim vai fazer com que a IA traga eficiência para o negócio de vocês, né? E
No mundo de atendimento, né, ao cliente, existem vários problemas. E esse aqui eu imagino que vocês devam conviver com vários desses no dia a dia de vocês na operação, que é ticket repetitivo que consome o dia a dia, o cliente que explica o problema do zero a cada contato. Isso aí, tanto para quem está atendendo é ruim, e tanto para o valor percebido do cliente é péssimo também, né? 47% hoje dos volumes chegam por WhatsApp. Hoje o Brasil é um dos top 3 heavy users de WhatsApp. E muitas das vezes esse canal está descentralizado no seu time de atendimento, o que acaba, novamente, não gerando contexto, não gerando histórico e tudo começando do zero. Quando o atendimento ali escala para um humano, o contexto se perde, né? E o último ponto aqui, que é a questão do churn. Como que eu consigo prever para que isso não aconteça, né? Lembrando que o nosso objetivo é sempre trabalhar com prevenção e não só atuar no momento em que o problema surgir, né? O problema ele não é que seu time ele não se esforça, não é que o time de atendimento ele não faz o esforço, o problema não está nisso. É que atender sem conhecer o cliente não tem como resolver se a gente não tem esse contexto. E é isso que a gente vem mostrar que existe uma solução, né? Eu quero pegar o máximo esforço que o meu time de atendimento hoje tem, unir com uma plataforma que consegue dar e munir ele de contexto, informação e agilidade, para que essa rotina ela se case e seja eficiente. Isso que a gente quer aqui dentro do HubSpot, né? E aqui está essa boa notícia. A IA chegou e não para substituir. Ela veio para deixar os times mais eficientes e trazer esse retorno operacional para dentro da empresa. Então chegou a hora aí da gente devolver as horas ali de manualidade de um time de atendimento para dar espaço para eficiência, né? E para os times que usam isso bem, os resultados são muito concretos. Inclusive, nós vamos trazer alguns cases aqui para vocês terem essa visualização, tá? É, e aí, uma das perguntas que eu mais recebo aqui, pessoal, estão na frente de vários clientes e também leads que chegam para a gente aqui dentro do HubSpot, é qual que é essa diferença entre um chatbot tradicional e um agente de IA? E toda vez que eu recebo essa pergunta, eu sempre gosto de colocar a pessoa para refletir. Todo mundo já passou por um chatbot tradicional, onde a gente ficou ali várias e várias horas tentando resolver um problema, não conseguia resolver aquele problema e isso causava mais uma frustração para a marca do que algo que realmente foi resolutivo, né? Então, a arquitetura de um chatbot tradicional, ele vai ter uma respostas que são limitadas, eu vou ter canais que são isolados muitas vezes sem dados, eu vou ter várias incompreensões sistemáticas que ficam naquele famoso looping eterno, né? Com inteligência artificial e quando eu dou contexto para ela, eu consigo ter uma base cognitiva muito mais assertiva, muito mais real à identidade do meu negócio. Eu consigo ter uma omnicanalidade, ou seja, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por live chat, message, enfim, vários canais ali dentro onde eu coloco ali para ter uma omnicanalidade com o meu cliente. E, claro, uma integração entre o que a inteligência artificial não consegue resolver, eu transbordo para o humano. Mas ambos trabalham em conjunto, né? O chatbot ele vai só responder, o agente ele vai resolver. Esse é o nosso ponto principal aqui, tá? E aí, pessoal, nada melhor do que sair de slide bonito e ir para a prática. Que é isso que o nosso agente de atendimento propõe aqui dentro do HubSpot, né? O agente de atendimento do HubSpot ele vai ser literalmente um concierge de IA para cada etapa da jornada do cliente. Resolve mais rápido que as solicitações, gera leads em escala de atendimento 24/7, treina o seu agente em minutos usando o HubSpot. Então, isso é uma agilidade muito grande. Geralmente, eu monto o agente para um cliente em 5 a 10 minutos, ele já está parametrizando, ele já pode rodar. Ele tem as interações ele personalizadas, as marcas, as interações junto do CRM. E claro, né, pessoal? Não é só colocar na prática. É eu ver os relatórios e dados de como que está a performance disso. Esse é o objetivo e é isso que a gente vai mostrar para vocês na prática junto com a Alejandra já já, tá? Então, qual que é o problema? Muitas das vezes a gente tem as equipes de atendimento sobrecarregada, tickets repetitivos, CS ali com medo de automatizar porque pode ter erro. A solução é que a gente vai ter o Customer Agent, que vai resolver as dúvidas ali, 24/7 trabalhando para vocês, e você controla o ritmo que que vai atender. O resultado, a gente sabe muito bem, o resultado da eficiência. A gente tem aqui dados do próprio Customer Agent de 70% das consultas resolvidas automaticamente,
25% a mais resolução do ticket, 15% de mais rapidez. Inclusive, vocês podem testar durante 14 dias. Beleza? Chega de slide bonito, chega de fala bonita também. Vamos para ler. Ela vai mostrar isso tudo na prática. Obrigada, Dani. Vou compartilhar a tela então por aqui, pessoal. E vou mostrar para vocês como que funciona, como que configura o agente de serviço ao cliente, o Customer Agent. Essa demonstração aqui vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro, o que a gente vai fazer agora é revisar toda a parte da configuração. Aí depois vamos fazer uma demonstração e finalmente uma demonstração super rápida, porque essa aqui finalmente é uma conta de demonstração. E finalmente vamos nos focar na parte de KPIs, resultados e desempenho do agente. Se vocês têm alguma pergunta, deixem lá no chat que o Bruno vai estar respondendo. Então, essa aqui é a página principal de configuração do Customer Agent, onde que vocês encontram essa tela, clicam aqui em Service, Serviço Customer Agent. E primeiro o que vai aparecer para vocês aqui é a visão geral do Customer Agent. Mas vamos focar primeiro aqui nessa parte de definir, onde a gente vai definir toda a identidade do agente. Mas antes de nos focar nessa parte, eu super recomendo que vocês entrem aqui em Marketing e vão até essa parte aqui de marca, onde vocês vão definir toda a marca do seu produto, seu serviço, identidade, tom de voz, conhecimento também. Que essa parte de identidade de marca não somente funciona ou alimenta aqui o Customer Agent, e sim todas as ferramentas de inteligência artificial que vocês utilizam dentro da HubSpot. Segundo, e também importante, o Customer Agent consome créditos da HubSpot. Consome créditos quando? Quando uma conversa é resolvida pela gente, quando a conversa é transferida para um humano, ela não gasta créditos. Aí, se vocês têm dúvidas, perguntas, ou um exemplo super específico, envia no chat que o Bruno vai responder essa dúvida. Então, voltando para o Customer Agent, aqui a gente tem essa primeira partezinha, que é aqui onde a gente configura a identidade do agente. A gente também pode utilizar segmentos para criar diferentes comportamentos dentro desse agente. E o mais importante, o mais interessante, eu acho que o mais recente também, é as informações que o agente pode utilizar para acessar, como as informações do CRM. E o mais interessante é que ele também pode editar informações dentro do CRM. Então, as permissões que a gente dá aqui não são somente focadas nos dados que ele vai utilizar para responder, mas sim nos dados que ele vai atualizar com base nessa conversa. Então, aqui vocês podem configurar que propriedades o agente vai utilizar para enviar essa informação para o contato, definir um prompt também, e também que configurações a gente vai definir para que ele edite essa propriedade e também definir um prompt. Isso é relacionado com essa parte aqui de definir o comportamento. Agora vem o treinamento. Começamos com a parte de conhecimento. Essa aqui é a fonte de informação que a gente vai utilizar para responder todas as interações dos nossos visitantes que entrem em contato com o agente. Então, o que que a gente pode utilizar? Conteúdo que a gente já tem criado dentro da HubSpot, como base de conhecimento, site, landing pages, blogs, mas não unicamente isso, e sim também URLs, arquivos, e a gente também pode criar respostas curtinhas para ir treinando esse comportamento e definir ou também segmentar essas respostas para grupos específicos de contatos. Vamos continuar. Ações. Essa aqui, se vocês não sabem, foi recentemente modificada, mas basicamente, é que eu quero ter uma ação super específica para esse Customer Agent. Tudo bem, vocês podem adicionar uma ação aqui, podem pedir para a inteligência artificial criar uma, ou pode também criar uma ação personalizada. Vou entrar aqui na configuração, acho que não tenho permissões para entrar, mas tudo bem. Basicamente aqui, vocês vão conseguir utilizar endpoints, APIs, para que o agente
faça ações específicas. Igualmente, vocês também podem utilizar segmentos para definir essas ações, para que grupos de usuário isso vai ser feito, gatilhos de frases que o visitante vai utilizar, e aqui os métodos APIs para que o agente configure essas ações. Quando vocês entram aqui em ações, vocês têm alguns exemplos de quais ações a gente pode utilizar. Por exemplo, o visitante entra perguntando informação sobre o pedido, a gente pode enviar essa informação. Ele quer informação do contrato, de algum invoice, ele pode também fazer isso. Então, são ações que a gente talvez não consiga customizar aqui as diretrizes, mas com código personalizado, a gente também pode. E tem essa aqui que não sei se vocês já viram, mas essa também foi otimizada recentemente, e é basicamente qualificar um lead. Então, vocês definem aqui prompts, frases, que o visitante deve escrever para disparar essa qualificação. Vocês podem escolher até 5 critérios de qualificação, que são propriedades, na verdade, da HubSpot. Com base na resposta do visitante, a HubSpot vai definir aqui um status qualificado, parcialmente qualificado ou não qualificado. Vocês podem definir ações também para esse contato. Aqui não tenho permissões, infelizmente, mas as ações são reservar uma reunião ou definir um status para esse contato que entra. Lembrando que o status, a fase de ciclo de vida de cliente, é uma propriedade também dentro da HubSpot, então vocês podem automatizar ações utilizando o fluxo de trabalho com base nessas definições de propriedade aqui do Customer Agent. Diretrizes, já falei que são basicamente prompts, instruções que a gente vai dar para o Customer Agent sobre como agir, sobre como também não deve agir. O que o agente deve evitar, vocês podem personalizar também. E aqui vem a parte de transferência humana. Quando um agente não consegue ajudar, em que momentos o agente não vai conseguir ajudar, o que ele deve fazer? Nessa configuração aqui, vocês podem definir essas diretrizes para fazer essa transferência, e essa transferência, quando que deve acontecer e para quem que deve acontecer, tá? Se nenhuma não está disponível, se está disponível, para quem que vai ir, todas essas coisinhas vocês podem configurar aqui. Agora, nessa parte de implantação, quer dizer, onde esse Customer Agent vai ser ativado. Vocês podem utilizar os canais disponíveis na HubSpot, chat, WhatsApp, e-mail, formulário também, para implementar dentro desses canais o Customer Agent. Aqui está mais focado nas configurações de cada canal, que provavelmente vocês já viram. Chat, o comportamento do chat, aqui as configurações de resposta, no e-mail, e de voice a gente também tem disponível. Fluxo de trabalho e bots. A gente pode definir quando que o Customer Agent vai atuar. Se vocês têm um chatbot criado com diferentes opções de resposta, por exemplo, o visitante entra, ele tem 3 opções: quero falar com suporte, quero falar com vendas, ou quero, por exemplo, enviar meu CV, um exemplo. Quando o cliente clica para falar com vendas, ele é dirigido para uma pessoa. Quando ele clica para enviar o CV, aí ele abre uma propriedade onde pode anexar essa informação. Mas se ele clica, quero falar com o suporte, aí vocês podem ativar o Customer Agent, que já interagir e interagir com o cliente. Igualmente, vocês também podem criar fluxos de trabalho que podem interagir com tickets. Recomendações de resposta, importante. Isso aqui está unicamente disponível se a pessoa tem uma licença de Service Hub. Mas basicamente o usuário está no chat com o cliente, com um contato, e aqui vão aparecer sugestões de resposta. Não quer dizer que essa resposta vai ser enviada na hora, e sim unicamente vai ser uma sugestão de uma resposta com base no contexto da conversa e do que a gente já tem aqui com conhecimento. Isso aqui hoje não está gastando nenhum crédito, então se vocês têm a oportunidade de utilizar, eu recomendo que aproveitem. E, por enquanto, é isso sobre as configurações. Aí a gente mais para frente vai ver um pouquinho de relatórios e vamos ver uma demonstração assim super rapidinho de como que funciona dentro do Helpdesk. Dani, dou a palavra para você. Boa! Vamos voltar aqui. Pessoal, vocês viram como que é fácil, né? Acho que deu para aparecer ali
Você coloca os dados, escolhe o tom de voz, alinha com a marca. 5, 10 minutos, tem um agente para sua empresa para atender cliente, entender oportunidades também que pode chegar e omnicanal. Lembre que o principal objetivo do HubSpot é descomplicar as coisas. Então, a gente conversa que no dia a dia tem gente que está desenvolvendo um agente há 1, a 2, a 3 meses, sendo que você pode ter isso em segundos, minutos dentro do HubSpot. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente, então, na nossa tela. Todo mundo está vendo? Sim, certo? Então, primeiro, quem quiser ver ali o agente de atendimento funcionando no seu time, manda aqui pra gente, marca um sim. Dentro de breve a gente entra em contato aqui junto com vocês. Beleza? Vamos entrar então no ponto 2, pessoal, que é atender sem conhecer o cliente. Esse aqui é um dos pontos mais graves de um time de atendimento. Por quê? O que é mais grave? É tanto ruim para a operação, para o time que está atendendo, e tanto ruim para o cliente, que ele sempre fica pensando que está voltando à estaca zero ali de um relacionamento. Geralmente ele está ali no momento que ele pode estar frustrado com alguma experiência e a gente ainda prejudica ainda mais ali dentro quando a gente atende sem conhecer o cliente, né? Qual que é o custo disso? 6 em cada 10 times de atendimento do Brasil não tem um processo estruturado para esses alertas de vendas em risco de churn. Então, se a gente quer estabelecer uma base de receita que seja previsível e que eu não age em cima somente de problemas, e sim na prevenção, muito importante que a gente resolva esse gargalo, né? E aí, atender sem contexto versus atender com contexto, existe uma grande diferença, né? E o Customer Agent, ele está exatamente para ele ajudar a gente, não só em quem está na frente do atendimento, mas sim como prever isso aí também dentro da sua estratégia, né? Então, basicamente, a realidade de quem não usa o Customer Agent, ele abre um ticket sem histórico de cliente, ele pergunta nome, empresa, repete informações várias e várias vezes. Eu escalo para o humano sem ter que passar algum contexto ali dentro, novamente volta a estaca zero. Ele só responde ali dentro de um horário comercial do meu time, então, às vezes um final de semana, um horário mais à noite, eu não consigo dar esse suporte, né? E o agente humano decide qual porcentagem de volume que ele consegue atender. Ou seja, isso é uma operação sem o Customer Agent. Com agentes com agentes de inteligência artificial e principalmente junto com o Customer Agent, ele vai conseguir passar o maior base ali para aquele atendimento, para que ele seja eficiente. Quando eu falo eficiente, é eficiente para o cliente e eficiente também para quem está usando, o time de atendimento, né? Então eu consigo ler o CRM, verificar passado e contexto histórico daquele atendimento ou de outros atendimentos. Ele reconhece o cliente com quem que ele está falando. Ele vai transferir ali com o histórico completo da conversa. O que que eu já tive com o Daniel até aquele momento, para que a gente não tenha esse retorno à estaca zero a todo momento. A gente está falando de excelência operacional. Ele opera 24/7, na noite, fim de semana. Então, eu sempre vou ter algo para suportar o que o meu cliente quer naquela demanda. E o time, ele controla ali porcentagem de volume de horário, revisão antes de tudo enviar. Tá? E hoje, quando a gente fala em implementar um agente, né, um Customer Agent, é muito importante a gente entender os pilares de uma implementação bem-sucedida, né? E é muito importante também a gente munir esse agente com as informações que a gente vê que faz sentido para ele ter um atendimento eficiente, para que ele saiba ali no momento calibrar um atendimento feito por IA, no momento que ele vai transferir também ali para o humano, né? Então, o primeiro ponto de tudo, pessoal, a gente tem que ter uma responsabilidade de governança. Quem que vai ser o responsável ali pelas essas melhorias contínuas? E a lei vai mostrar uma coisa que eu amo dentro do nosso Customer Agent, que é mostrar os gargalos. O que que a gente está tendo no gargalo de atendimento? A gente precisa ter isso, né? 2, um design do piloto. Onde você vai provar ali o primeiro valor? Então, isso é muito importante a gente colocar o primeiro projeto para rodar, medir, entender como é que ele está parametrizado, e a gente vai liberando ali, trabalhando essa confiança. IA humana, IA humana. Terceiro ponto, conteúdo e configuração. Lembra, pessoal, que a gente está construindo um cérebro para esse agente. Então, quais são os conhecimentos? Qual que é a configuração que eu quero? O que que eu quero que ele responda? O que que eu não quero que ele responda? Né? E o quarto pilar aqui, pessoal, as métricas de sucesso. Se a gente não tem dado, se a gente não mede o que que a gente está fazendo hoje, infelizmente a gente não vai saber parametrizar.
Está funcionando bem? Não está funcionando? Então, esses são os quatro pilares essenciais quando a gente fala de uma implementação bem-sucedida. E aqui, volto para ler, mostrar isso na prática. Obrigada, Dani. Então, isso aqui vai ser uma demonstração super rapidinho. Vou me focar hoje no Helpdesk, lembrando que se seu canal está conectado na caixa de entrada, você também pode utilizar o Customer Agent. Aqui, nesse teste que eu fiz hoje de manhã, de tarde, na verdade, essa conversa inicialmente entrou pela caixa de entrada. O canal que eu estou utilizando é o WhatsApp, é o meu WhatsApp mesmo, e que a gente pode ver aqui se passou de conversas da caixa de entrada para a Helpdesk. Então, se vocês querem ter uma conversa desse tipo inicial, e se o cliente falar alguma coisa específica, vocês podem definir o prompt para que essa conversa também seja transferida para o Helpdesk. Então, aqui eu já mandei um oi antes de começar a reunião. Vamos testar esse agente aqui do meu celular. E, e vou escrever uma mensagem. I want to talk, talk with a human. E como o prompt está definido para ele me transferir como humano, quando eu falar como humano, ele já deveria me passar como uma pessoa humana, tá? Aqui, hoje de manhã eu fiz um teste, estava funcionando, vou dar mais um tempinho, e o Maia finalmente ainda demora um pouquinho para pensar. Mas aí é Então, basicamente. Oi, pode falar, Dani? desculpa te interromper, Ale. Pessoal, só um ponto, isso tudo tem em português, tá? Então a gente está só usando o teste em inglês, É mas teste tudo em mesmo. português. Se eu usar quero transferir para o humano, ele vai transferir para o humano. Funciona. Se vocês já anteriormente falaram com a equipe de suporte da HubSpot, já pediram para entrar em contato com alguém humano, essa também é a inteligência artificial que a HubSpot utiliza. Customer Agent, a HubSpot utiliza para os tickets de suporte também. Não sei se ele não está me transferindo, porque eu já falei com uma pessoa hoje. Ó, aqui a gente pode ver. Falei humano às 38. Quando isso aconteceu, o prompt que estava por aqui configurado era transferir a conversa de caixa de entrada para a helpdesk. Aí ele me falou: estarei feliz de transferir essa conversa para o humano, por favor, aguarde um momento. Aí, importante, esse aqui foi configurado para o consentimento das informações do contato. Aqui eu marquei I agree, e ele me transferiu para, não atribuiu para ninguém, porque hoje não tem ninguém configurado aqui na transferência humana. Ó, central de atendimento atribuído para ninguém. Mas quando a gente atribui ou define uma pessoa ou uma equipe, que vocês também podem definir sua equipe de suporte, ele faz essa atribuição e finalmente a gente pode fechar a conversa. Hoje não está me atribuído, mas basicamente é isso que vai acontecer. A pessoa pede, conversa, tem uma conversa também, conversa um aqui, desculpa, tem esse prompt que pede para transferir para um humano e faz essa transferência. Finalmente, se aqui a conversa foi resolvida, vocês finalmente marcam essa conversa como fechada em qualquer status que vocês tenham definido como fechado e essa conversa vai ser marcada como fechada. O importante é que o Dani mencionava também que todo esse histórico vai ficar aqui. Então, se esse usuário vem já falado o problema, já vem relatado o problema anteriormente, conversando com a IA, ele não vai entrar de novo, a falar com uma pessoa de novo, explicar todo o contexto do que já está sendo tratado com a IA. Tudo isso, toda essa conversa vai aparecer aqui e a gente não vai perder nenhum contexto. Também, todas essas informações que estão aqui vão aparecer no histórico de atividades do ticket, independente do canal, se for um WhatsApp, se for e-mail, se for formulário, e também vai aparecer no contato. Se o contato tem um negócio associado aí, que a gente está, sei lá, falando como um prospect, todo esse histórico também vai aparecer dentro da atividade de cada registro que estiver associado a esses registros por aqui. E é isso, foi uma demo super rápida. Dani, podemos continuar para tentar otimizar o tempo. Boa! Vamos voltar aqui então. Show. E aí, pessoal, quer entender como que implementaram o agente? Marca assim aqui na tela.
A gente entra em contato. A gente usa HubSpot, dentro do HubSpot, pode ficar tranquilo que já já alguém chama vocês, tá? Então, vamos lá para o último ponto aqui, que é o churn que ninguém vê, né? De repente, a gente tem ali faz uma previsão de receita que ela está fadada a ser errada, porque eu não tenho o contexto de churn. Ou ele chega ali com problema de já querendo cancelar. Ao invés de eu ter remediado isso lá atrás, um problema que isso poderia não ter deixado isso impactar em receita. Novamente, isso aqui eu gosto de trazer dados aqui, tá, pessoal? E aí, né, 41% dos times hoje de CS não tem processo estruturado para identificar um risco de churn. Daniel foi numa página de cancelamento. Daniel está insatisfeito com algo. Daniel fez o quê? Como é que eu prevejo essas ações, né? E apenas 13% ali usaria o tempo, né, liberado por IA para contratar proativamente clientes em risco. Porque hoje não sobra tempo para isso. É claro, né? O time de atendimento ele está sempre apagando fogo. Sempre apagando fogo. Como que ao invés dele trazer algo que é proativo, ele ser reativo? Então, esse aqui é um grande ponto que a gente também tem que buscar, visando a gente ter uma receita saudável dentro da empresa, né? E esse é o ponto principal, né? E se o seu time soubesse quem está em risco de cancelar antes de o cliente decidir? Como que seria isso? O que isso poderia impactar em receita? Essa é a grande reflexão que a gente faz e é isso que a gente tenta fazer aplicando toda essa parte onde a gente tem um agente ali para ele entender esses riscos e que o nosso time consiga atuar proativamente e não esperar o problema acontecer, né? E acho que mais do que mostrar slide, mostrar isso também na parte prática, a gente traz um case nosso. E esse case da Logcomex é muito interessante pelos resultados que eles trouxeram para a gente. Não só para a gente como plataforma, mas para eles como resultado de eficiência operacional, né? Então, para quem não conhece, né, a Logcomex é uma plataforma brasileira de inteligência de comércio exterior com um crescimento bem acelerado. E aí, olha que legal os dados que eles trouxeram quando eles tiveram ali o agente de atendimento implantado no HubSpot. 80% ali dos chamados via chats foram resolvidos pelo Customer Agent. 87%, pessoal. Pensa nisso. Tá? 51% de redução nos tickets que precisavam de atendimento humano. Ou seja, eu não precisei transbordar vários tickets, porque é a própria inteligência artificial que eu coloquei ali dentro, no meu banco de dados, expliquei para ele como é que funciona, conseguiu resolver ali dentro. E 50% dos tickets simples foram resolvidos por IA desde o primeiro dia. Então, olha a eficiência que a gente traz para um time de operação, um time de atendimento, em que, ao invés dele, ele sai de uma esfera onde ele apaga fogo e vem para uma esfera proativa de retenção de cliente, em uma esfera onde eu vou trabalhar ali o melhor atendimento que eu posso passar para aquele cliente que ele se mantenha junto com a gente. Então, esses dados aqui é muito interessante. Inclusive, está na nossa página de case do HubSpot. Fiquem à vontade se quiserem acessar. E deixa aqui a Lê para mostrar esses relatórios ali, finalizando aqui junto com a gente. Isso. Perfeito. Vou compartilhar então já para a gente falar um pouquinho do último, que são essa parte aqui de relatórios. A gente estava falando, KPI são super importantes para a gente entender se os esforços que a gente está fazendo estão funcionando e se não estão funcionando, o que a gente deve melhorar. E essa aqui é a parte de relatórios que estão dentro também do Customer Agent, que nessa última partezinha de analisar. Mas esses aqui não são os únicos relatórios que vocês têm disponíveis referente a essa parte de Customer Service. Se vocês entram em relatórios, vamos abrir aqui bem rapidinho para eu mostrar. Relatórios. E entram em service, o serviço, vocês têm vários relatórios também relacionados com as respostas do ticket, tempo de resposta do ticket, desempenho da sua equipe e também satisfação do cliente, que é super importante, que a gente também vai revisar aqui. Então, não está limitado somente a isso aqui está super focado ao desempenho do Customer Agent, mas sim também se apoie nesses outros relatórios que vocês têm aqui disponíveis dentro da assinatura de service para entender esse desempenho. Mas isso aqui não estão me atendendo do Customer Agent também,
Mas também não está me atendendo, vocês também têm acesso a criar relatórios personalizados. Estou precisando de ajuda para criar um relatório personalizado. Entre em contato com a equipe de suporte que eles vão te ajudar. Mas, voltando para essa parte aqui de relatórios, o Customer Agent, temos essa primeira aba aqui de resolução. Então, o número de conversas tratadas, qual foi a taxa de resolução, temos resolução por canal, porque, de novo, a gente pode utilizar o Customer Agent para diferentes canais, total de conversas tratados por humanos, por inteligência artificial, taxa de entrega, desviados, curtir e não curtir. Temos vários aqui relatórios que a gente também pode filtrar por data ou por canal. Todos os canais ou por canal. Uso da fonte. Voltado para aqui para a fonte de conhecimento que a gente utilizou, a gente pode ver quais fontes de conhecimento foram utilizadas em quais conversas e qual foi a taxa de resolução para cada central de conhecimento ou para cada documento. Aí a gente consegue entender se esse documento que está aqui, se esse conhecimento está funcionando, não está funcionando, por que não está funcionando? Será que isso que a gente está utilizando precisa ser atualizado com informação mais recente? E o que sim está funcionando, então vamos deixar ou vamos continuar aprimorando. De novo, também vocês podem filtrar por datas e a fonte também do conhecimento que a gente está utilizando aqui. Agora, para a parte de qualificação de leads, a gente também tem um relatório super específico. De novo, podem filtrar por data e por canal, mas basicamente aqui analisa os contatos que foram qualificados, que não foram qualificados, e parcialmente qualificados. Ele mostra aqui o contato, basicamente. Voltando para os relatórios, a gente tem esses dois aqui que são mais recentes. Essa aba aqui utiliza a inteligência artificial, revisa o histórico, o contexto da conversa para te dar um feedback relacionado ao sentimento do cliente durante a conversa. Então, se vocês ainda não estão utilizando as pesquisas de feedback aqui, vocês também podem utilizar essa pontuação. Eu não recomendaria utilizar essa aqui unicamente, sim, se apoia nessas pesquisas de feedback, porque isso aqui utiliza unicamente, inteligência artificial e é com base no sentimento desse histórico dessa conversa e não o sentimento real do cliente. Mas sim, os dois podem ser utilizados ao mesmo tempo para entender o que está acontecendo com o cliente, analisar essa jornada do cliente e entender esse sentimento do cliente respeito ao meu produto e serviço, como falou o Dani, evitar o potencial churn no futuro. E aqui temos a última aba, que é chamadas. Também a gente pode digitar por intervalos de datas, onde a gente pode ver quais são as conversas abandonadas por número de telefone e a taxa de abandono. Porque vocês também podem utilizar um canal de chamadas para conectar aqui com a Helpdesk e utilizar o Customer Agent também. Hoje aqui a gente não tem dados, não temos dados, porque com o Portal Demo a gente não utiliza, na verdade, mas qualquer um desses relatórios vocês podem utilizar. De novo, ele se foca muito no Customer Agent. Utilizem eles se apoiando aqui com os relatórios que a gente tem de service. E se, por exemplo, é que não sei por onde começar, que eu gostaria de criar um plano, aí temos mandado várias vezes a enquete para que a gente entre em contato com você. Então, o seu gerente de sucesso vai entrar em contato com vocês para falar um pouquinho mais sobre Customer Agent, que seja uma estratégia super focada no seu produto ou no seu serviço. E é isso por enquanto. Obrigada. Coisa boa, coisa boa. Então, pessoal, caminhando para o final aqui, acho que é legal, vocês viram toda a potencialidade que o Customer Agent tem para resolver e deixar mais eficiente a operação de vocês de atendimento. Muito importante vocês entenderem que quem já usa o HubSpot tem isso dentro. Basta configurar ali dentro. Se tiver alguma dúvida, chama a gente que a gente ajuda nessa configuração. Porque o que a gente está querendo hoje dentro das operações é deixar as operações mais eficientes e unir inteligência artificial com o atendimento humano. Isso é o que a gente acredita como caminho de sucesso. E abrindo até o nosso capô de HubSpot, é o que a gente também faz aqui dentro do HubSpot, né? E aí, que eu acho que é mais para a gente entender, né, em que nível seu time de atendimento está hoje. Ele está começando,
está com atendimento manual, sem visibilidade centralizada, tem disparo ali para testar IA, mas sem processo definido. E está no nível 2, né, que está em processo. Tem histórico de clientes, centralizado no CRM, tem algum nível ali inicial de automação, e métricas básicas ali de CSAT. E nível 3 a gente está escalando, né? Eu já estou com o Customer Agent ativo, já estou com a IA resolvendo os problemas, já tenho um time humano focado em casos complexos, enquanto a inteligência artificial trata os tickets mais transacionais e fáceis nesse sentido. Então é isso que a gente quer. A gente quer ter uma excelência no atendimento de vocês, tá? É, acho que é legal vocês entenderem que todas as decisões que vocês, né, disso, né, de fazer o Customer Agent, de implantar na estratégia de vocês, trazem impacto na operação, né? E tá a um clique. Se só vocês ali auditar os tickets que se repetem, ativar o Customer Agent, que é um só canal, como vocês viram ali demonstrando para vocês, e falar com a gente que a gente dá o primeiro passo. Começar a transformar essa realidade hoje de um atendimento manual, um atendimento descentralizado, para algo muito mais escalável e eficiente, tá? Vamos lá, pessoal. Então, por último, vocês querem agendar uma demo junto com a gente, marca sim aqui, a gente está à disposição, tá? E deixo aberto aqui agora para as perguntas, para mim, para ler, enfim, para a gente conseguir ajudá-los aqui a iniciar. Obrigada, muito obrigada, pessoal. Bruno, eu sei que ficou uma pergunta aqui aberta, não sei se você quer que aqui o Dani ou a Aleja respondam ao vivo melhor. Eu tô aqui digitando nervoso, mas se vocês quiserem responder ao vivo, pode responder. Eu acho que é melhor, mas você pode nos dar aqui um contexto da pergunta da Gabi? Eu sei que leva mais uma thread no Q&A. Uhum. Bom, pelo que ela está perguntando aqui, e de continuidade de uma outra pergunta que eu respondi dela, né? Ela quer saber do teste para caso a IA, do que eu entendi, né? A IA responda a coisa que não deve para o cliente. Então, como que fazer isso no teste? E eu estava respondendo aqui também como, de repente, evitar que isso aconteça, né? Então, assim, se vocês veem coisas que a IA está respondendo que não deveria, tá puxando informação de alguma coisa que não deveria estar no material que vocês estão tendo, existe uma parte ali na configuração que você consegue configurar diretrizes para ela não responder algumas coisas. Então, se você vê que ela usou um vídeo quando não era para estar usando um vídeo, você coloca ali, olha, não use vídeos nas suas respostas. Usou um link, não sei, de algum site externo que de repente é referenciado em alguma base de conhecimento de vocês, não referencie essa URL externa e tal. Então, tem algumas coisinhas que vocês conseguem configurar para ela não fazer. Só ressalto aqui uma que já geralmente o pessoal pergunta bastante no suporte, que é ela não falar que é um agente de IA. Isso não tem como fazer, tá? Então, a IA sempre vai falar que ela é um agente de IA e não, essa diretriz específica não tem como deixar de fazer ela. Bom, mas basicamente seria isso. Obrigada, Bruno. Não sei se Dani ou Aleja querem complementar alguma coisa dessa pergunta. Estamos bem. Então, É isso acho que é isso mesmo. mesmo. Dentro do próprio agente, você coloca ali também o que que não é para você comentar e etc. Ou para transferir já para o humano. Então, os campos estão ali exatamente para que a gente consiga ter o máximo do atendimento alinhado com a expectativa que vocês querem trazer para dentro dos times também, tá? Perfeito. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigada. Parece que a gente não tem mais pergunta aqui aberta. Obrigada, Bruno, aqui pela ajuda. É, e aqui, lembrando para vocês, pessoal, vocês vão receber essa gravação do nosso webinar junto com a apresentação que a gente viu hoje. Caso vocês tenham também alguma dúvida no e-mail que vocês vão receber hoje com a gravação e o deck, também podem responder para a gente lá e nós podemos entrar em contato com vocês. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até mais. Tchau, Até tchau. mais, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.